Nesta noite eu quero pregar sobre a tentação de Jesus Cristo. Nós já fizemos a leitura, não foi? No livro de Mateus, capítulo 4. E a minha oração é que Deus use esta mensagem para ajudar aqueles que estão sendo tentados. E a tentação é sempre para que revelemos o nosso pior. A tentação é sempre para que pequemos contra o nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez pregar, ensinar, trazer a palavra viva do nosso Deus. Pai, que ela venha ao encontro de nossos corações, de nossas necessidades, que ela transforme as nossas vidas e que ela nos faça parecermos cada vez mais com Jesus Cristo, seu Filho. É o que pedimos e precisamos, no nome dele. Amém. Jesus Cristo veio ao mundo não somente para expiação dos nossos pecados, pagamento pelos nossos pecados, mas também para servir de exemplo perfeito para o seu povo. Você sabia que ele foi o único ser humano no mundo que conseguiu cumprir todos os mandamentos de Deus sem tropeçar em qualquer um deles? Mas como nós, ele também foi tentado em todas as áreas. Não se engane, por mais difícil que pareça, a Bíblia deixa claro, ele foi tentado em todas as áreas. Por isso, Hebreus 4,15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo, não é o pastor Rômulo dizendo, mas a Bíblia, foi tentado em tudo, mas olha que explicação, mas sem pecado. Por isso, ser tentado não é pecado, mas cair na tentação. Ele foi tentado, no entanto, não para pecar, porque no caso dele seria impossível, com a sua natureza 100% divina, cair em pecado. Mas ele foi tentado para socorrer aqueles que são tentados. Sinceramente, nós temos que lutar contra o pecado todos os dias, dependendo da época, a cada momento do dia. Nós temos que lutar contra a nossa carne, contra a nossa tendência ao pecado. Romanos 7:19, falando de um santo homem de Deus, falando de um salvo, falando de um servo de Deus, lemos, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quem está falando aqui? O próprio apóstolo Paulo. Todos os dias eu tenho que lutar contra o pecado de orgulho. Todos os dias eu tenho que lutar contra o pecado de amargura, inveja e ciúmes. Todos os dias eu tenho que lutar contra maus pensamentos. Todos os dias eu tenho que lutar contra a falta de fé. E todos os dias eu tenho que lutar contra o desânimo espiritual. Poxa, pastor, o senhor tem que lutar contra isso todos os dias? Eu não vou ficar nesta igreja, eu vou procurar uma igreja na qual o pastor não precisa lutar contra esses pecados. Eu tenho uma má notícia para lhe dar. Não existe tal igreja, porque não existe tal pastor. A palavra de Deus garante que nós fazemos o mal que não queremos, e o bem que queremos, este não fazemos. Da mesma forma que Jesus Cristo foi tentado e venceu a tentação, a boa notícia é que você e eu podemos vencê-la também. Não dá para evitar a tentação, mas dá para evitar a derrota. Então nós vamos observar nesta noite 3 aspectos sobre a tentação de Jesus Cristo. E o primeiro deles é o fato do tempo da tentação. Quando Jesus Cristo foi tentado? O verso 1 diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para o quê? Ser tentado pelo diabo.
Nós sabemos que esta palavra então é uma conexão entre os acontecimentos anteriores. E quais foram esses acontecimentos? Primeiro, ele, Jesus, havia sido batizado e exaltado pelo próprio Pai Celestial. Mateus 3, 16 a 17, conta como foi o batismo e a exaltação de Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Veja, coisas maravilhosas aconteceram no batismo de Jesus. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e se ouviu a voz de Deus do céu, aceitando, elogiando o Senhor Jesus Cristo. Ninguém jamais poderia imaginar que logo depois de tantos acontecimentos maravilhosos, Jesus passaria então por tão grande provação. Mas foi assim também com a nação de Israel, que foi livrada do Egito, que saiu poderosamente do Egito, e quando eles pensaram que estavam num pedacinho do céu, se viram cercados pelo exército de Faraó. Foi assim também com o rei Davi, depois de ter sido ungido rei de Israel pelo sacerdote Samuel, ele se viu perseguido como um animal pelo rei Saul. Foi assim também com o apóstolo Paulo, depois de ter sido arrebatado até o terceiro céu, ele recebeu uma doença, um espinho na carne, ele foi esbofeteado por um demônio enviado por Satanás. Meu último ano de faculdade nos Estados Unidos, eu diria que foi o melhor ano de todos, foi o apogeu, não é verdade, do tempo que eu passei nos Estados Unidos. Fechei o ano com as melhores notas possíveis, tive a oportunidade de pregar para mais de 5.000 pessoas. Meu pai, meu herói, foi capaz de ir até a minha formatura e viu seu filho sendo formado. Minha filha Rochelle nasceu 3 dias depois. Então foram momentos maravilhosos. Mal sabia eu que alguns meses depois, voltando para o Brasil, nós seríamos provados. Meus pais estavam muito enfermos. Inesperadamente, meu pai precisou de uma cirurgia cardíaca. Jesus passou por isso também. Ele sabia que o seu batismo glorioso era apenas o início de um sofrimento horroroso que ele iria sofrer por nós na cruz do Calvário. Porém, foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que mais? Ele havia começado o seu ministério público. Foi ali com 30 anos de idade, não sabemos se ele já tinha sido tentado antes, mas com certeza ele foi tentado agora com 30 anos de idade. Mas quando ele se levantou para fazer a obra de Deus, o diabo fez de tudo para impedi-lo. Creio que Satanás tentou Jesus nenhuma nem duas, mas várias vezes durante os seus 3 anos e meio de ministério. Lucas 4:16, ou melhor dizendo 13, diz: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Isso quer dizer que o tentador voltou outras vezes. Quando uma pessoa recebe ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, quando uma pessoa se decide por Ele, ela pode esperar ataques de Satanás. Quantas pessoas dizem: antes de aceitar a Cristo, eu vivia em paz, mas agora eu estou tendo problemas com a família, no trabalho, na escola. Quando um jovem decide fazer o seminário, um instituto bíblico, eu sempre pergunto: será que ele ou ela tem caráter para terminar o que está começando? Será que ele ou ela vai vencer todos os obstáculos que o diabo irá colocar em seu caminho? Porque é quando nós decidimos fazer a obra de Deus e a vontade de Deus que nós somos provados. O que aconteceu antes
da tentação de Jesus? Ele havia sido batizado e exaltado, e ele havia começado o seu ministério público. Mas veja, em terceiro lugar, ele havia jejuado por 40 dias. Verso 2 diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus, irmãos, ele foi para o deserto a fim de meditar e orar antes dos grandes acontecimentos que iriam ocorrer na sua vida, no seu ministério. Então, o que podemos aprender disso? Que a oração não espanta o diabo, como muitas pessoas pensam, mas a oração nos dá força para resistir ao diabo. Alguém fez a seguinte comparação: Moisés foi o pai da lei, Elias foi o pai dos profetas, Jesus foi o pai do Novo Testamento. E o que esses três homens tiveram em comum? Oraram por 40 dias, jejuaram por 40 dias. Que grande exemplo eles nos deram. Hoje em dia, é tão difícil reunir pessoas para orarem por alguns minutos no culto do meio de semana. Mas esses homens separaram 40 dias somente para buscar a face de Deus. Quando somos tentados? Quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando decidimos abandonar algum tipo de embaraço ou pecado em nossas vidas, quando decidimos fazer a vontade de Deus e não mais a do homem, e quando decidimos ganhar almas para Cristo, ler a Bíblia, orar e frequentar a casa de Deus, nós somos tentados. Este é o primeiro fato, o tempo da tentação de Cristo. E o segundo fator sobre a tentação de Jesus é o lugar onde ele foi tentado, o lugar da tentação. Verso 1 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio diabo. Muitos acreditam que o deserto aqui, onde Jesus foi tentado, é o mesmo deserto, o deserto do Sinai, onde os judeus peregrinaram por 40 anos de suas vidas. Era um lugar seco e muito perigoso, mas um símbolo perfeito do mundo que Jesus Cristo veio salvar. Assim também, nós somos tentados durante todo o tempo da vida, durante a nossa peregrinação neste mundo, até chegarmos no céu. Por isso o apóstolo Tiago escreveu: bem-aventurado, feliz, felizardo o homem que suporta a tentação. Não há como fugir dela, não há como impedi-la, mas há como suportá-la. Porque quando for provado, e seremos, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Portanto, não é uma questão se seremos provados ou não, tentados ou não, nós sempre fomos e sempre seremos. Mas é uma questão se vamos suportar. Meus irmãos, quem está controlando o mundo em que vivemos? Quem está controlando os acontecimentos? Os comunistas? O mercado comum europeu? Os Estados Unidos da América? A China ou o próprio Satanás? A Bíblia responde em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Não se engane, o mundo é um lugar de tentações, mas Satanás não precisa vencer sempre. Já basta o que ele tem vencido. Já basta as derrotas que ele tem causado na minha e na sua vida. Ele não precisa continuar vencendo. Em 1978, eu ainda era uma criancinha, recém-convertida, 12 anos de idade. Naquele ano, nós tivemos a Copa do Mundo na Argentina. E os jogos estavam sendo transmitidos no mesmo horário dos cultos da igreja. Todo domingo à noite, coincidência ou não, havia ali um jogo do Brasil.
E os meus colegas de trabalho, porque eu já trabalhava naquela época, eles ficavam curiosos para saber se eu teria faltado à igreja ou se eu teria perdido o jogo. E quando eu chegava ao trabalho, na segunda-feira pela manhã, eles me perguntavam: e aí, você assistiu ao jogo ou foi à igreja? E eu, com muita satisfação, respondia: é claro que eu fui para a igreja. E aqueles incrédulos não podiam entender como um menino de 12 anos de idade conseguia deixar o futebol, conseguia deixar de assistir à seleção brasileira para ir a uma igreja. Meus irmãos, nós podemos e seremos tentados, mas nós não precisamos ser derrotados. Jesus foi tentado para socorrer aqueles que são tentados. Ele jamais poderia pecar, portanto, a sua tentação foi para nos livrar. Neste mundo nós seremos tentados, nós seremos perseguidos, mas não precisamos ser derrotados. O tempo da tentação, logo depois de grandes acontecimentos. O lugar da tentação, aquele deserto que simboliza o mundo em que vivemos. E agora, em terceiro lugar, o agente da tentação. Verso 1 diz que foi o próprio diabo. No caso de Jesus, ele não mandou um emissário, um substituto. Ele próprio, em pessoa, foi tentar o Filho de Deus. Quem é Satanás? A Bíblia diz que ele é o líder dos anjos caídos. A Bíblia diz que ele é o homicida dos nossos primeiros pais. A Bíblia diz que ele é o sedutor da humanidade e o príncipe das trevas, e certamente o Deus deste século. Por isso, 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A esposa de um certo pastor, fazendo um voo internacional, percebeu que do lado dela, o homem que estava com ela ali do lado, no mesmo voo, há várias e várias horas, não saiu para ir ao banheiro, não bebeu nenhum tipo de líquido e não comeu nada. Quando, depois de muitas horas, o avião finalmente aterrissou, ela perguntou de curiosidade: você está se sentindo bem? Você não saiu do seu lugar hora nenhuma, não comeu, não bebeu? E ele deu um sorriso sarcástico e disse que estava muito bem, sim, mas ele pertencia à igreja de Satanás e, juntamente com outros membros daquela igreja, estava jejuando durante aquele dia para que Satanás destruísse muitos e muitos lares cristãos. Realmente, irmãos, existe esta campanha diabólica através da religião, da mídia, dos vizinhos, parentes, escolas, amigos, para destruir a nossa fé e o nosso amor por Jesus Cristo. E apesar de que isso existe, nós não precisamos ser derrotados. Jesus Cristo venceu para que vencêssemos também. O tempo da tentação, o lugar da tentação e o agente da tentação. E em quarto e último lugar, a tentação em si e a vitória sobre a tentação. Jesus, diz a Bíblia, foi tentado em tudo. Isso quer dizer nas mesmas áreas que eu e você somos tentados todos os dias. Não há tentação desconhecida a Jesus Cristo. Primeiro, ele foi tentado a duvidar do amor e do cuidado de Deus. Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. O diabo sabia que depois de 40 dias, jejuando e orando, Jesus devia estar com muita fome. E se aproveitando daquela necessidade física, o diabo tentou fazê-lo duvidar do amor do Pai. E disse: se tu és mesmo o Filho de Deus, Deus vai permitir que você transforme essas pedras aqui em pães para matar a sua fome. E quantas vezes o diabo não faz isso comigo, não faz isso com você? Ele nos diz: ora, se Deus realmente te amasse,
não permitiria esta enfermidade na sua vida ou na vida de seus familiares? Se Deus realmente te amasse, não permitiria sofrimento na sua vida, que você perdesse o emprego ou que você não tivesse dinheiro para pagar as suas dívidas. Mas veja a resposta que Jesus deu e a resposta que devemos dar. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O crente pode perder a saúde, o crente pode perder o emprego, mas o crente não perde a salvação, amém, irmãos? E o crente não perde as promessas da palavra de Deus. Não duvide do amor e do cuidado de Deus. Uma senhora muito machucada por esta vida me perguntou recentemente: pastor, o senhor acha que eu nasci para sofrer? Eu respondi: de jeito nenhum, porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A irmã não nasceu para sofrer, a irmã nasceu para ser abençoada. Jesus Cristo, meus amados, nos ensina como vencer a tentação. Nós temos pessoas na nossa igreja que já sofreram muito nesta vida, foram tentadas a duvidar do amor e do cuidado de Deus, mas ficaram firmes. E hoje elas estão sendo recompensadas aqui neste mundo e algumas delas certamente lá no céu. Por isso, não duvide do amor de Deus, não dê ouvidos à voz de Satanás. Jesus também foi tentado a sentir orgulho. Veja o verso 6. Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Meus irmãos, você não tem que provar nada a ninguém, muito menos ao diabo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Astuto Satanás, ele citou a palavra de Deus, mas pulou alguns versículos. Ele citou a palavra de Deus, mas fora do contexto. E todo texto fora do contexto é um pretexto. Podemos usar textos fora de contexto e inventar e defender todas as doutrinas do mundo, de todas as religiões. Eu creio nisso. Satanás já havia caído no pecado de orgulho e agora queria que Jesus fizesse o mesmo. Muitas pessoas são assim, quando elas estão fora da igreja, fora da vontade de Deus, ao invés de se arrependerem, elas querem levar outros com elas. Elas querem trazer outros com elas. Satanás usou a própria palavra de Deus para fazer Jesus tropeçar. Quantas pessoas já têm usado a Bíblia tentando me fazer tropeçar? E ele citou parte do Salmo 91, verso 11, mas não o citou por inteiro, pois o versículo inteiro diz: para te guardarem, porém, em todos os teus caminhos. Sim, Deus promete me guardar, Deus promete te guardar, mas nos caminhos de Deus, não nos meus ou nos caminhos dos homens, amém, irmãos? Quando nós nos desviamos para o nosso caminho ou para o caminho dos homens, nós estamos por conta própria. Mas quando nós estamos no caminho de Deus, Ele promete proteção. Por isso Jesus respondeu. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando nós saímos da vontade dEle, nós o estamos tentando. Em terceiro lugar, Jesus foi tentado a praticar a idolatria. Logo quem, hein? Praticar a idolatria. O diabo, astuto, disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Não se engane, o mundo jaz no maligno e o mundo pertence ao maligno. Não estranhe todas as coisas que estão acontecendo. Já imaginou o Filho de Deus adorando a Satanás, o arqui-inimigo de Deus? Já vi pessoas adorando imagens, já vi pessoas adorando animais,
já vi pessoas adorando a outras pessoas, mas se Jesus tivesse adorado a Satanás, teria sido o fim de toda a nossa esperança. Não haveria salvação para nenhum ser humano. Antes, porém, Jesus Cristo respondeu: vai-te, Satanás, vai-te daqui, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Idolatria, irmãos, é qualquer pessoa, é qualquer atividade, é qualquer objeto que amamos mais que a Deus ou que colocamos à frente de Deus. O maior objeto de idolatria que existe no mundo é aquela figura, é aquele reflexo que você e eu contemplamos todos os dias quando ficamos em frente ao espelho. Em outras palavras, o maior objeto de idolatria que existe é o nosso próprio eu. É o nosso próprio eu. Alguém me responda: o que Jesus Cristo usou para vencer as tentações que vieram do diabo? A palavra de Deus, a Bíblia. A tentação de Jesus, então, nos ensina o verdadeiro caráter do nosso Salvador. Alguém que foi tentado em todas as áreas que somos tentados, mas sem pecado. Não, eu nunca vou alcançar a perfeição do meu Salvador, mas, irmãos, não foi nenhuma nem duas, mas várias e várias e várias vezes que eu tive a vitória. Ele venceu para que eu e você pudéssemos vencer também. A única maneira de vencermos a tentação do inimigo é através do poder da palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Satanás também só pode sugerir, mas não pode nos obrigar a pecar. Você sabia disso? Ele dá sugestões, mas ele não nos obriga, ele não pode. E a graça de Deus, ela sempre vai ser suficiente para todos os momentos da vida. E depois de ter sido tentado, a Bíblia diz, no verso 11, então o diabo o deixou. Irmãos, graças a Deus não é o tempo todo, amém? Ele tem que nos deixar. E eis que chegaram os anjos e o serviam. Jesus foi consolado. Quantos estão sendo tentados neste momento? Tentados a não servir mais a Deus, a não serem mais crentes, tentados a não frequentar mais a igreja, tentados à infidelidade, à imoralidade, tentados à desonestidade, tentados à mentira, tentados à crítica, à difamação. Quantos estão sendo tentados neste momento? Veja o que Tiago disse. Para a tentação, sujeitai-vos, pois a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que Jesus resistiu? Fazendo o que a palavra de Deus ensina. Irmãos e irmãs, vamos resistir. A nossa vida espiritual depende disso.